Quem disse que um projeto precisa ficar datado? Vem comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar como nós transformamos um lobby comercial datado dos anos 90 em um projeto retrofitado, contemporâneo e super sofisticado. O retrofit é uma ferramenta muito utilizada para dar uma nova cara a projetos que já estão datados ou com um ar um pouco ultrapassado. Mantendo estrutura e instalações, nós demos um novo ar para este lobby que eu vou mostrar para vocês. Os principais desafios em um projeto de retrofit são o budget, uma obra que vai acontecer muitas vezes enquanto o usuário passa por esse espaço, então como a obra vai ser organizada, e os desafios de manter toda a parte de instalações e estrutura. Então é um projeto que ele tem que ser muito pensado respeitando, a arquitetura do prédio ou do lugar e trazendo um novo olhar sobre esse ambiente. Nesse projeto específico, nós temos um lobby de mais ou menos 600 metros quadrados divididos em duas alas. E qual foi o nosso maior desafio? Nós tínhamos uma marcação e uma presença muito forte de granito, onde as paredes eram todas paginadas em granito e havia uma marcação nesse lobby que era uma marcação muito forte na vertical e na horizontal. Só que esse lobby tinha um pé direito quase triplo, então a gente percebia que mesmo com todo esse pé direito não trazia essa imponência do espaço. Então qual foi o partido que eu utilizei? Esse partido vem trazer um lobby com uma cara um pouco mais contemporânea e sofisticada, usando sim essa condicionante e esse fator forte do pé direito quase triplo, tirando partido dessa altura, trazendo elementos escultóricos tanto nas paredes quanto no forro, para a gente conseguir trazer suavidade, algo que aconchegue e esquente, sem perder essa imponência do pé direito duplo. Essa é a planta do nosso espaço de lobby. A gente vai perceber que o acesso ele é feito pela área central. E aí, a gente logo que chega nesse espaço, a gente já tinha a vista dos elevadores. Não é a melhor situação para um lobby. Normalmente, quando a gente chega no lobby, o ideal é que a pessoa seja direcionada para a recepção. Mas essa era um condicionante do projeto, porque essa é uma parte estrutural do projeto. Mas a gente logo que chegava, a gente tinha a recepção posicionada nessa parede. Qual que foi o nosso grande olhar? A gente tem duas alas totalmente simétricas, o cliente gostaria de ter uma área que conectasse com o externo e uma área em que a recepção ficasse muito mais imponente. Então a nossa implantação e a nossa proposta de projeto veio uma valorização desses elevadores, já que ele é a primeira coisa que o usuário avista quando ele chega no prédio, então ele tinha que ter uma imponência e automaticamente uma imponência na recepção. Uma coisa negativa que existia nesse prédio, antes da gente fazer o trabalho de retrofit, é que a gente tem duas janelas enormes aqui no fundo desses espaços e que elas não tinham um tratamento. Só que atrás dessa janela, que seria a recepção, a gente percebe que há a passagem de veículos e tem um prédio residencial. E aqui a gente também tem um muro de um prédio residencial. Então eram vistas que não eram bonitas de serem vistas. Qual que foi a nossa estratégia? A gente trouxe dois panos de parede, como se fossem uma parede falsa, para dar um pano de fechamento e trazer o olhar do usuário para algo muito mais bonito e algo que realmente fosse um pano de fundo. A parede nasce no projeto para dar um pano de fundo e um acabamento para uma vista que não é bonita tanto de um lado quanto do outro. Em um dos lados a gente posicionou a recepção e um balcão bem imponente, que tem uma dimensão bastante grande. A gente trabalhou as paredes como uma contraparede para trabalhar essa vista que não é bonita e trouxe essa recepção com uma imponência, com um balcão com um comprimento bem grande para dar esse poder de chegada de recepção. Uma proposta também do projeto é trazer dois aéreos iluminados, marcando essa luz que vem de cima, tirando partido do pé direito duplo. E aí, do outro lado, a gente tem um espaço que vai ser destinado para um café, que cria essa conexão para o externo. Vamos ver como é que isso ficou nas perspectivas? Então, a proposta foi trazer
um conceito num tom quase monocromático de cinzas e beges, né? A gente trouxe toda a demarcação de verticalidade, favorecendo o pé direito duplo através dos pilares, e a gente tinha uma viga que marcava esse prédio todo, ele faz uma cinta de viga, e aí a gente usou um termo que a gente diz apagamos a viga, né? A gente usou uma pintura para apagar essa viga e trouxe um pano de persianas que funcionassem quase como brises para esse espaço, trazendo esse aconchego e essa quentura. E a parede que eu mencionei para vocês, que seria aqui a contraparede, né, dessa vista que não é tão bonita, ela dá esse pano de fundo da recepção. Esse aéreo que eu comentei também vem trazendo essa iluminação que vem de cima. A outra parede que faz a ligação com as duas alas, ela foi trabalhada com material, um revestimento em porcelanato, que tem uns beads metálicos, então a gente conseguiu trabalhar essa parede e dar um peso para ela, porque também quando o usuário chega nesse espaço, ele olha direto para essa parede. Então essa parede tem uma força, né, um elemento forte, que é esse trabalho, né, paginado desse porcelanato com esses beads metálicos. A gente começa a perceber aqui a proposta que eu comentei de criar uma marcação no hall dos elevadores. Então a gente fez um pórtico de madeira, marcando realmente um pórtico de chegada da entrada dos elevadores. Como ele é a primeira coisa que o usuário avista quando ele chega, né? Então, para não ficar algo no meio do caminho, a gente trouxe a força desse elemento e que realmente criamos um túnel, né, que a pessoa passa para acessar o hall dos elevadores. Aqui um outro lado, que seria a nossa proposta, né, do uso de um café, que era o desejo do nosso cliente, né, e essa conexão com o externo. E aí a gente consegue ver agora de um lado oposto, né, exatamente essa soltura de luz do hall dos elevadores e ao fundo a recepção. E aqui uma vista mais próxima do hall dos elevadores, a gente criou esse túnel. Então ele passou a ter uma importância de acesso, né, como se fosse o portal de acesso para os pisos superiores. E aqui a nossa área externa, que a gente trabalhou exatamente com os mesmos tons que vem de dentro e um grande platô que se abre para o meio externo, e lá de fora a gente consegue avistar a importância da parede que eu mencionei, que é a parede que a gente trabalhou com porcelanato e os beads metálicos. Então, quando a pessoa está passando na calçada, ela já vê esse aéreo, ela já vê a força dessa parede. Então, a pessoa, o usuário, mesmo que aquele que não está dentro do prédio, sente a presença do projeto que está acontecendo lá dentro. Vocês conseguiram perceber como a percepção do espaço mudou? Algo antigamente escuro e achatado para uma proposta que mostra muito mais a verticalidade? Isso levando em conta pontos que já eram condicionantes do projeto e tirando um super partido daquilo que era muito forte e presente na arquitetura do local. Você gostou do que você viu aqui? Me conta, que eu quero saber se você curtiu essa transformação e o que mais te impressionou. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, não esquece de assinar o canal, ative o sininho para não perder nada por aqui. Também quero ver você nas nossas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.